Olá, boa noite. Quanto tempo? Corujinhas, pandinhas, eu vou colocar apelidos em vocês. Olá, Juliana, seja bem-vinda. Edna, querida, seja bem-vinda. Quanto tempo não fazemos uma live, gente? Quanto tempo? Eu parei um pouco. Eram muitas lives, era muita informação. E aí por isso que eu resolvi fazer uma pausa, mas estou aqui de volta. Talvez a última live do ano, ainda não sei, porque tem algumas ainda a confirmar. Ainda estamos num período de pandemia misturado com o trabalho home office e todo mundo ainda está se organizando. Vocês estão me ouvindo bem? Me dê um retorno em relação ao áudio, à imagem. Eu estou esperando aqui a doutora Thaís entrar, nossa convidada de hoje. Nosso tema é muito bacana, muito bacana. Tenho certeza que vocês vão se identificar ou vão agregar conhecimento ou vão lembrar de alguém que vai precisar assistir essa live, tá? Então, só me confirmam se vocês estão me ouvindo, porque ninguém confirmou, parece que travou essa tela, o Instagram está todo diferente. Ai, que bom, que bom. Então, como eu havia dito, né, o tema da nossa live é sobre o que anda roubando a nossa energia. Se eu perguntasse isso para você, o que anda roubando a sua energia? O que está levando à fadiga? A gente tem que pensar, a gente tem que lembrar. A doutora Thaís acabou de entrar, né? Então, aguardando ela aqui. Doutora Thaís pode enviar o convite para que nós possamos dar continuidade. Essa live, gente, ela vai agregar tanta informação em relação à minha área, que é a área de sono, quanto à área da doutora Thaís, que é a área de nutrição. Então, a gente tem compartilhado por muito tempo, né, uma grande quantidade de conteúdo e eu sei que muitos, né, eu tenho tido bastante retorno, assim, eu sempre recebo mensagens e eu procuro responder todas essas mensagens. Às vezes eu não consigo dar muita atenção, porque se eu dou atenção exclusiva para uma pessoa, vai ficar alguém sem atenção. Então eu tenho procurado tirar as dúvidas em relação a essas perguntas, tá? Eu já fiz. Vamos ver se dá tudo certo. Live é sempre um improviso. Aí, ao vivo. Estamos ao vivo agora. Confirmem se o áudio também, se o som da doutora Thaís está nítido para vocês. Eles já confirmaram que o meu está ok. Agora confirme em relação à doutora Thaís. Pode falar. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada pelo convite, agradeço de coração, é sempre um prazer. Pessoal, que confirme se está tudo certo, se estão me ouvindo bem, porque hoje a gente tem muita informação, né? E a gente vamos cuidar do tempo, né? Porque eu falo pouco, eu falo super pouco. E eu sou professora, então não existe professor que fala pouco, né? Até porque senão não seria professor. Pois é. Mas queremos passar as informações e deixar dicas, né? Porque Isso. o que querem é como mudar um pouco esse quadro da fadiga ou por onde começar, porque é complexo, né, Lu? Eu digo que assim, é um tema Muito. gente, porque ele é complexo, são vários fatores, né? Isso, até quando eu fiz aquela postagem e eu comecei, até foi inspirada por uma pergunta de uma seguidora, depois eu vou colocar essa pergunta dela, mas eu comecei a pensar, gente, o quanto que é importante nós entendermos como é complexo aquilo que gera energia, né? Se a gente brincar de uma outra forma, nós somos movidos por energia, nós temos uma bateria interna. Eu costumo dizer, né? O celular normalmente dura 24 horas a bateria do celular. A nossa bateria, ela dura mais, mas ela tende a diminuir com o tempo, né? Então,
eu percebo que até a forma de falar, eu falo por mim, né? Eu era uma jovem muito agitada, muito corrida, até a forma de falar, eu já falo mais compassada, eu já passei dos 40, estou chegando aos 50, então você vai modificando porque a energia realmente sofre mudança. E eu gostaria até de compartilhar, porque eu nunca havia passado por uma cirurgia na vida. E quando eu fiz uma cirurgia por apendicite, eu tive uma fadiga. Durante uma caminhada, depois de acho que 9 dias mais ou menos, eu resolvi ir ao mercado com a minha mãe, porque eu não aguentava mais ficar em casa. E aquela caminhada de 2, 3 quarteirões, eu fiquei cansada. Aí eu fiquei assim, gente, coisa maluca, uma cirurgia tirou toda a minha energia. Olha, eu, na época, morava na praia, eu chegava a caminhar de 2 a 3 horas por dia na praia, e para mim estava normal. Eu fui fazer uma caminhada simplesmente porque eu havia passado por um processo de infecção, seguida de cirurgia, e isso, 15 dias, era como se eu não tivesse energia. Então, foi a primeira, graças a Deus, a única vez que eu me senti assim, né? Depois eu fui recuperando, mas isso me dá uma dimensão das pessoas que sofrem de fadiga crônica, né? Que é multifatorial. Mas sem ir para o extremo da fadiga crônica, todo mundo, em algum grau, sofre fadiga. Que seja por excesso de trabalho, que seja por falta de sono, que seja por deficiência de nutrientes, de alguma forma, esses 3 eixos, vamos dizer assim, né? Alta demanda de trabalho, sono ineficiente ou insuficiente e déficit nutricional, esses 3 pontos vão afetar a nossa bateria, a nossa energia. Então, é nesse ponto, nesse tripé, que a gente vai começar a nossa live, que a gente vai discorrer sobre esse assunto. E aí, primeiro, né, começando um pouquinho sobre aquela figura que eu postei, sobre quais são os fatores que interferem. Puxando um pouquinho do sono, o sono eu nem vou me prolongar muito, porque é algo que eu falo há muito tempo. Mas, de forma geral, a gente vai linkar, né? Eu vou falar um pouquinho do sono agora, depois a gente vai trocando conteúdo e, obviamente, vão surgir aquelas perguntas que o pessoal tinha compartilhado ou que podem surgir depois. Mas, de forma geral, quando a gente fala de sono, é mais ou menos como se eu estivesse dando um reset, né? Como se eu fosse resetar ou reiniciar um aparelho. Eu passei o dia todo acordada, com uma alta demanda, uma alta atividade metabólica, fazendo esforço físico ou mental. Então, isso significa o quê? Gasto alto de ATP, isso significa gasto, consumo de neurotransmissores, de hormônios que estão, né, sendo liberados e atuando em seus receptores. A gente tem uma atividade intensa. Quando eu vou dormir, não é que tudo para, pelo contrário, né? O organismo ele vai restaurar no sentido de nova produção de novos neurotransmissores, síntese proteica, você vai ter a reorganização de uma série de informações que foram recebidas durante o dia. Então, durante o sono é muito mais do que o descanso. Ele é um preparo para o novo dia. E esse preparo... Ele restaura. Exatamente. Então, esse preparo para o novo dia implica no descanso e, ao mesmo tempo, na produção daquilo que vai ser utilizado durante o dia. Então, por isso que se eu não durmo bem, aqueles neurotransmissores que deveriam ter sido fabricados em maior quantidade não são. Aquelas proteínas que deveriam ter sido fabricadas não foram. A desorganização da sinapse vai ser observada. O ATP que é utilizado, por exemplo, na contração muscular, não está em maior quantidade. Então, uma série de componentes são importantes para eu exercer a minha função de trabalho, enfim, de vida, vai estar deficiente. Então, é importante lembrar que o sono tem essa função que vai além, né, que vai além de descansar, e sim nos preparar para o novo dia. Então, começando com essa introdução para falar do sono, porque o sono é algo que eu falo há muito tempo, tem muito conteúdo lá nos meus feeds, a gente vai
prolongar um pouquinho mais sobre os outros pontos, que é na parte nutricional. Por isso, a minha convidada querida, hoje eu posso dizer que é minha nutricionista, gente. Vocês estão por fora? Agora eu estou sendo tratada por ela. Já estou vendo mudança, já estou vendo mudança. E assim, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, né? Aí um ponto que eu vou te dar o gancho, por exemplo, uma privação de sono induz o indivíduo a alimentar, buscar alimentos ricos em carboidratos, ricos em gorduras, aqueles alimentos que são processados. Quer dizer, eu durmo mal e ao acordar eu busco alimentos processados, por exemplo. Essa é a deixa para a doutora Thais comentar sobre a parte nutricional. E eu digo que realmente é um ciclo, né? Nós temos um ciclo e que uma coisa depende da outra. Se falhar em um ponto, a gente não conclui, né? Então é multifatorial e o tratamento ele precisa ser amplo. Então você fez uma belíssima introdução do sono, porque quando a gente pensa em alimentação, a gente pensa para melhorar essa fadiga, melhorar esse estresse, ter energia, a gente pensa, vou buscar alimentos que me forneça isso. Mas o sono está ruim. Então, se o sono estiver ruim, nós vamos ter alterações, até hormonais. Então, a grelina e a leptina, que estão relacionadas, né, com fome e saciedade, o equilíbrio desses hormônios acontece no sono. Porque o sono, ele prepara, ele restaura o nosso corpo, ele faz processo de detoxificação, de limpeza, né? É para ir fazendo a faxina do que foi ruim durante o dia e recarregar a bateria. Acho que é bem isso, né? Então, Exato. é muito comum uma pessoa que não dorme bem, no outro dia fala que ela quer comer o mundo. Ela tem uma necessidade de comer, mas é comer o quê? Um chuchu, uma abobrinha, uma fruta? De jeito nenhum. Na verdade, essa Ninguém pessoa acorda de madrugada para comer uma cenoura. é para comer uma cenoura? Não, ela quer açúcar. Ela quer alimentos farináceos, refinados, porque quando ingere esses alimentos, o organismo ele tem uma falsa sensação de energia. É como se subisse aquela glicose, porque o corpo ele quer, né, a glicose, sobe, mas desce e desajusta tudo. Então é falso isso. Mas o indivíduo quer açúcar, né? E uma outra explicação também que eu falo muito porque sem o sono reparador, nós vamos ter alteração de cortisol, de uma série de hormônios, uma cascata inflamatória, e isso altera bactérias do intestino. Então, nós temos Isso. uma propensão para aumentar bactérias mais tóxicas. E essas bactérias tóxicas, elas gostam do quê? De açúcar, de corante, de industrializados, de refinado, o que não é alimento. Então, quando nós pensamos nas nossas células, na nossa mitocôndria, vamos lembrar na aula, né, Lu, de fisiologia, de Gente, é revisa aí na memória. a casa de força, né? Vamos pensar na casa de força das nossas células. Exato. Então, precisa de energia, precisa de nutriente para que funcione, para que realmente tenha toda essa produção de ATP. Mas, então, as nossas células querem o quê? Água, vitamina, mineral, aminoácido, fibras, nutrientes, alimentos de verdade. Então, quando a gente pensa que a nossa vontade é comer açúcar, industrializados, refrigerante, são as nossas células que querem isso? Não. E nem nutre. Não nutre, não entra, porque eu falo que a gente, o nosso olhar, o olfato, o paladar, a gente olha para esse produto alimentício, às vezes uma pizza. Você fala, uau, que cheiro delicioso, que sabor gostoso, né? Encheu minha barriga. Mas quando entra, as nossas células são inteligentes. Então, para elas, entrou a pílula, ela fala, o que é isso? Cadê a vitamina? Cadê o nutriente? Cadê a água? Não tem nutriente para energia celular. Então manda gatilho de fome de novo, a célula, porque a célula Exato. de fato está com fome, né? Então eu falo que o desequilíbrio, ele é um ciclo que começa, por isso que a mudança de estilo de vida que a gente fala, e eu gostei muito, Lu, da sua postagem, porque você colocou a fadiga como vários
fatores, né, que influenciam. Exato. E a mudança do estilo de vida não é só mudar a alimentação. Não é só a gente pensar, bom, então deixa eu pegar a dica do que é alimento que aumenta a minha energia e vou fazer isso. Se você não cuidar do sono, se você não cuidar da atividade física, se você não mudar realmente a sua mentalidade, trabalhar a mente, trabalhar o estresse, a gente não tem isso funcionando, né? Então, de fato, são vários fatores. Eu acho que o que vai ser legal dessa live, que é claro que eu vou focar na área que eu trabalho, né? O intestino, então, essas bactérias tóxicas que vão crescer quando a gente tem um desequilíbrio de sono, um desequilíbrio de alimentos, e elas vão pedir o que, o que vai alimentá-las de fato. E o que alimenta Exato. as bactérias? Besteira. O que não é alimento de verdade. E se elas estão em grande Exato. quantidade, elas vão gritar. Eu falo que elas gritam de fato, né? Então, eu acho que E aí, por aí é, já a gente já já começa a exato, desenhar. quer dizer, você está com fome, mas ao invés de comer um alimento que tem nutrientes para que a célula possa produzir ATP, para que ela possa manter o grau de hidratação, para que ela possa fazer todo o processo de maquinaria, nada. Só vem glicose, glicose. E aí que é a grande questão, quer dizer, esses alimentos processados, e eu gostaria de fazer um convite para as pessoas. Quando você for comprar qualquer alimento industrializado, olhe o primeiro item dos ingredientes. Você vai ver que nem açúcar, o primeiro ingrediente. Então, eu vou comprar uma gelatina. Açúcar. O que significa isso, doutora Thaís? É o que vem Isso. maior? Na verdade, quando a gente pensa até em açúcar, açúcar, se fosse açúcar de verdade, ainda viria Isso. algum nutriente daquele açúcar que vem da cana, por exemplo. Mas não, a indústria alimentícia, elas usam produtos alimentícios, xarope de glicose, xarope de milho. Uhum. Elas usam produtos para dar o sabor doce que nem açúcar é pura química, né? Isso é Mas quando eu pior, né? tenho primeiro, quando eu olho um rótulo e o rótulo, o primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade naquele alimento. Então, vamos supor que você está comprando uma barrinha de cereal. Porque você pensa assim, bom, barrinha de cereal tem fibras, né? Tem aqui Tem algumas castanha. frutas, tem castanhas, então é super saudável, né? Eu fui indicado que eu poderia comer a barrinha de cereal. Eu falo, nós temos que olhar rótulo, porque nessa barrinha de cereal, normalmente ela vem xarope de milho, xarope de glicose, ela vem corantes, aromatizantes artificiais, produtos químicos. E isso, além de não alimentar as nossas células, porque as nossas células sabem o que é alimento para elas. Nós, às vezes, podemos burlar isso, mas as nossas células não, elas sabem. Mas além de não alimentar, intoxica os receptores das nossas células. Então, as nossas células, elas são cheias de receptores para que o nutriente entre, para que a glicose entre numa quantidade ideal, não Ideal. over, né? Para que entre a gordura, para que entre o aminoácido. Então, tem esses receptores para que entre o oxigênio, enfim. Esses produtos alimentícios, eles grudam. É como se eles entupissem esses receptores. Então, além de não alimentar, ele entope o canal por onde vai entrar o nutriente. E aí você pensa que tomar um polivitamínico, por exemplo, vai resolver essa fadiga, porque afinal de contas o polivitamínico é nutriente. Mas se os receptores estiverem todos intoxicados, porque você come muitos alimentos industrializados, Industrializado. né? Então, Exato. o E aí, nervoso é fundamental. exato. E aí, né? Foi a primeira dica, e sem combinar. Meu Deus, verdade, verdade. Vamos. E aí, outro ponto também, que é muito comum em quem está privado de sono e quem está com fadiga. Quer tomar o quê? Energético. E aí eu vou responder. Doutora Jaine, muito bem-vinda, querida. Neurocientista também aí. Vamos participar. Uma outra questão, né? Quando eu estou com sono, quando eu me sinto fadigada, o que a pessoa faz? Ela busca energético, guaraná em pó, cafeína. E aí, respondendo uma questão que chegou, e eu até
né, compartilhei essa questão com você para que a gente pudesse abordar, porque apesar das pessoas perguntarem pouco, eu percebo que isso é muito comum. Elas não têm talvez o mesmo discernimento, a mesma percepção. Por quê? Quando uma pessoa ela está precisando de energético, quando ela está precisando de café, é porque ela está com uma energia baixa ou está com sonolência e ela quer diminuir a sonolência e aumentar a energia. Essa é a grande questão. O que ela começa a fazer? Tomar café. Eu já expliquei para as minhas corujinhas e minhas pandinhas, que eu estou chamando agora, para as meninas aí que sempre compartilham comigo, eu não durmo bem. Eu já compartilhei isso com elas, qual que é o efeito do café. Então, só revisando aqui de forma mais rápida. Quando eu estou acordada, quer dizer, vigília, né? À medida que eu estou mais tempo em vigília, mais adenosina vai ser produzida. Então, eu acabei de acordar, minha adenosina está baixa. À medida que eu vou ficando acordada, quer dizer, a duração da minha vigília, ela vai aumentando, a quantidade de adenosina e outros metabólitos também que são produzidos vai aumentando. Essa é uma das formas do nosso cérebro entender que precisa dormir. Imagina, por exemplo, se eu não tivesse nenhum tipo de indicador para o cérebro de que eu estou há 10 horas acordada ou há 20 horas acordada. Então, o que vai acontecendo? Imagina, só para o pessoal que não é da área, imagina assim, você está acordada, a tua casa está limpa. À medida que você chega meio-dia, a casa já está um pouquinho suja. Chega meio-dia, 3 horas da tarde, a casa já está mais suja. Quando chegar 8 horas da noite, a casa está bem suja. O que significa, simplificando para vocês entenderem? O que precisa acontecer? Limpar, certo? Eu preciso remover aquilo que foi fabricado em alta concentração. A adenosina vai aumentando, e à medida que ela vai aumentando aumentando a sonolência. Justamente para você entender que já é seu horário de dormir. Esse é um dos sistemas que regulam o sono e a vigília. Aí o que você faz? Toma café. Café tem cafeína, não só o café, como já falei isso para vocês, chá mate, Coca-Cola, tem outros chá verde, enfim, tem uma série de chimarrão, tem componentes que têm ação estimulante. O que ele vai fazer? Ele vai bloquear o receptor de adenosina e aquela adenosina que induziria a sonolência para de induzir. E aí o café estimula o cérebro. A cafeína estimula o cérebro. Então você diminui aquela sonolência. Só que essa é a questão. Quando a pessoa ela começa a usar a cafeína como uma forma de diminuir o sono, a tendência é o quê? Ela toma o café, bloqueia, mas aquela adenosina está ali. Ela está ali, ela não está ligando o receptor, mas ela está ali. O que o organismo entende? O que a célula começa a fazer? Modificar a quantidade de receptores. Então, se eu tinha 3 receptores, eu passo a ter 5 receptores, por exemplo. Só um exemplo. O que significa isso? Eu vou precisar de mais café para bloquear todos os receptores. Aí, o que a pessoa faz? Aumenta mais a ingestão de café. E aí, o que a adenosina faz? Continua vagando por ali. O que a célula faz? 5. Agora são 10 receptores. Quer dizer, é um mecanismo de regulação que vai fazer com que eu dependa de café. A famosa, né, dependência. Quando o indivíduo que toma café, ele tira o café, eu tenho aquele monte de receptores. O que acontece? Abstinência. Aí ele fica lá 12 horas sem tomar o café e acorda desesperado, porque ele precisa tomar o café. E aí isso vira um ciclo. Então, ao invés do café dar energia, ele acaba roubando a sua energia. Não por causa do café em si, eu não vou falar mal do café, eu sempre falo, ele é bandido e ele é mocinho. Né? Segundo a ciência, ele tem os dois lados. O que se tem é que há uma quantidade tolerável ou indicada. Passou daquilo, 400 miligramas de cafeína por dia para um adulto, já é muito. Então, a questão é,
quando o indivíduo depende, é como se ele tivesse uma bengala, né? Ao invés dele dormir, descansar, se alimentar direito, não, ele usa o café como uma espécie de bengala. Só que essa bengala, ela é quebrada. Então, ela não vai substituir o sono, os nutrientes e, obviamente, o descanso físico, né? Independente do sono. Então, por isso que é importante a gente frisar que quando uma pessoa usa ou depende de energético, e aí a questão que chegou, até eu vou responder e vou passar para você, eu tomo energético e eu sinto sono. Aí, quando veio essa pergunta, eu conheço um caso de uma moça que tomou Coca-Cola com Guaraná durante o vestibular. E ela dormiu, passou horas dormindo. Na época, eu nem tinha ideia do porquê. Mas hoje, então, de forma geral, o que eu vou responder? Depois eu passo a bola para a Thaís. Se uma pessoa toma energético e ao invés de dar energia, rouba energia, eu tenho várias formas de pensar ou de interpretar isso. Primeiro, eu tenho que saber se realmente o que eu estou tomando é o que está dizendo lá nos ingredientes. Então, eu preciso saber a qualidade do produto que eu estou ingerindo. Porque já foi demonstrado aí em diferentes reportagens que uma pessoa toma um remédio natural e ela depois descobre que tem um benzodiazepínico no meio do ansiolítico. Então, primeiro ponto, eu preciso saber, será que é puro? Será que de fato tem os ingredientes que tem? Essa é uma questão. Segundo, será que o energético que eu tomo ele tem açúcar? Como a doutora Thaís já colocou, o açúcar rouba energia. E outro ponto também, parte desses energéticos, eles, especificamente a cafeína, pode aumentar a micção. Então, pode dar o quê? Aumento de frequência de micção, desidratação. A desidratação nos deixa lento, nos deixa assim, cansado. Não necessariamente é sono, mas é fadiga. E eu queria deixar muito claro, gente, fadiga não é sono. São coisas bem distintas, ok? Fadiga tem a ver com exaustão, com cansaço. Sono é sonolência, capacidade de adormecer com facilidade. Então, são coisas diferentes. Por isso que aquele energético, então, ele é rico em açúcar. Se o pessoal usa aquelas latinhas, tem uma concentração elevadíssima de açúcar. O açúcar em excesso vai tanto interferir no metabolismo energético da célula, porque interfere na produção de ATP, né? Atrapalha a atividade mitocondrial. Ele interfere também num neurotransmissor que é chamado de orexina, que é importante para a manutenção da vigília. Então, ele interfere também no processo de inflamação, né? Gerando aumento de citocinas. Então, você tem uma série de fatores que vão interferir no funcionamento da célula. Então, é importante pensar nesse sentido. E, por último, né? Finalizando o meu ponto de vista, será que eu respondo de forma diferente porque tem alguma alteração na minha expressão dos meus genes? Os chamados efeitos colaterais, reações adversas, pessoas que apresentam respostas completamente distintas do que é o esperado para aquela medicação ou para aquela substância. Então, às vezes, existem alterações genéticas de indivíduo para indivíduo que vai fazer com que um tenha um efeito e o outro não tenha. Então, o terceiro ponto que eu colocaria também seria esse, quer dizer, pode ser que eu tenha alguma alteração que realmente apresente isso. Mas eu primeiro colocaria a pureza, açúcar em excesso e a exaustão que a cafeína também promove, além do açúcar que é observado nessas substâncias. Doutora Thaís, com você agora. Eu falo que, na verdade, são vários pontos mesmo para a gente observar, né? E o que me chama a atenção, e eu recebo casos assim também, viu? De pessoas que, no início, ela até apresenta uma melhora, ela fala que ela tomou um energético, ficou bem, mas isso não se prolonga. Por quê? Porque, na verdade, a pessoa está tentando mascarar um sintoma que tem uma causa por trás, né? Essa causa dessa exaustão, dessa fadiga, precisa ser descoberta. Então, o uso da cafeína, o uso desses estimulantes, de início pode até apresentar um benefício, mas por mais que a pessoa tenha esse benefício, o que eu tenho de feedback no consultório
é que depois de um tempo, e um tempo curto, às vezes não nem muito longo, tá? Já é o contrário. Então, esse efeito de tomar e ter o efeito contrário fica comum, né? E aí eu chamo a atenção para o fígado, para um órgão que ele metaboliza, né? Todas as substâncias, tudo que nós consumimos, ele passa por uma metabolização no fígado. Então, pensando que a gente vai fazendo descartando algumas coisas, né? Eu penso logo em células intoxicadas, porque se chega num quadro de fadiga, de cansaço ou até sonolência, porque foi legal você ter explicado, Lu, essa diferença, né, entre a sonolência e a fadiga, porque fica confuso mesmo, né? Normalmente no consultório as pessoas falam, eu fico sonolento o dia inteiro. E provavelmente não é a sonolência, é a fadiga, né? A gente Essa é faz uma distinção, só um comentário, a gente faz uma distinção para o insônia. O indivíduo que desenvolve insônia crônica, ele tem fadiga durante o dia, ele não tem sonolência, porque se ele tivesse sonolência, ele dormiria. Então, se eu falo, eu estou sonolenta, eu tenho que deitar e dormir. Se eu deito e não durmo, eu não estou sonolenta, eu estou com fadiga. Então, fadiga. de forma, Então, a gente faz essa distinção. a maioria dos quadros mesmo é de fadiga, né? Porque vem com esse cansaço, essa necessidade de tomar o café, mas me chama a atenção que as pessoas que tomam o café, a maioria é o café com açúcar, não é o café puro. Então aí vem Exato. é o café ou é o açúcar, né? Que é a todo momento essa necessidade de uma sensibilização de rota da necessidade do açúcar. Mas eu penso então, no primeiro ponto, intoxicação de receptores. Então, essa intoxicação celular por alto consumo de alimentos industrializados, muitos farináceos, muitos lácteos, que são produtos alimentícios. Tudo que nós consumimos que não são nutrientes para a nossa célula, até o processo digestivo, até a metabolização, libera substâncias tóxicas. Por isso que o fígado é um órgão responsável por pegar essas substâncias tóxicas e transformar em substâncias que consigam ser excretadas pelo suor, pela urina, pelas fezes, enfim. A gente tem as vias de excreção. Mas se esse fígado já está sobrecarregado, porque não é só uma sobrecarga de metabolismo normal, é uma sobrecarga porque a pessoa consome muitos produtos alimentícios. Então, fora dos lixos metabólicos que nós temos, né? Para Uhum. respirar, o normal nós já temos vários lixos metabólicos. Exato, exato. Consumo desses alimentos que acabam sobrecarregando esse fígado. E aí eu falo muito do intestino, porque é o intestino um órgão que separa o que está fora do nosso corpo, que nós vamos comer, e o que vai entrar para o sangue e nutrir os órgãos. Então, é o intestino que faz essa seleção. Ele vai permitir passar nutrientes, passar água para a corrente sanguínea. Mas se esse intestino já está sofrendo e está aberto, que eu falo que é o intestino gotejante, é o intestino que vaza toxinas do intestino para o sangue, se ele já está sem essa seletividade, tudo que a pessoa comer que não é alimento, ou que é até bicho, né? Eu falo que é até bicho mesmo, que pararia nesse processo de intestino e ia para o cocô, tem acesso à circulação sanguínea e vai para os órgãos. E qual que é o órgão que vai receber esse sangue mais tóxico? Fígado. Então, eu penso em uma segunda possibilidade aí, um segundo olhar da minha abordagem, fora a intoxicação celular, um fígado já sofrendo, gritando, porque ele já está cheio de toxinas, ele já está trabalhando fora da capacidade funcional dele e ele não consegue fazer a metabolização dessa cafeína, porque é ele que faz, é ele que vai metabolizar, né? Ele não consegue fazer a metabolização do que está entrando. E aí, tudo que não passa por metabolização, ele fica ali intoxicando mais ainda e pode dar um efeito rebote que a gente fala, Uhum, né? Então, uhum. olhar para esse fígado é extremamente importante. Por isso que eu falo que é uma abordagem que ela precisa ser Muito multidisciplinar ampla, né? e É. um olhar amplo, porque o meu pensamento seria
Primeiro, limpe esse organismo. Ponto. Primeiro, limpar o organismo. Pode ser que a queixa específica de alguma pessoa seja outra, a gente descubra que realmente ela tem uma alteração na metabolização da cafeína, enfim, que para ela aquilo seja tóxico. Sim, tá? Isso pode ser. Mas a gente precisa começar do começo. E o primeiro passo para mim, para qualquer queixa, um sono que está ruim, um intestino que não funciona, uma fadiga crônica, uma irritabilidade, um emocional alterado. Chegou do intestino agora. Andréia, seja bem-vinda. Camila Carnaúba, seja bem-vinda. Estou vendo pessoas queridas aparecerem aí. Chegou no famoso intestino, que a gente... Eu já brinquei que depois do cérebro, o intestino é o must, né? É o must. Limpar, a gente precisa Exato. limpar o organismo, a gente precisa tirar essas toxinas desses receptores para que essa célula tenha a capacidade de respirar melhor, de produzir melhor energia, porque entra nutriente com mais facilidade. Então, é o primeiro passo que eu penso, né? É limpar esse organismo e tratar intestino. Por quê? Porque... Um comentário aqui, antes de você entrar. Eu pensando aqui em todo aquele processo que a gente comentou sobre o processo de obesidade, a gente conversa bastante sobre esse tema, e normalmente as pessoas que têm problema de sobrepeso, elas vão utilizar o energético, elas vão utilizar algum tipo de componente para aumentar o metabolismo, né, o metabolismo basal, para dar mais energia para fazer atividade física. Mas, aí, exatamente nesse ponto que você está falando, ela, normalmente, de forma generalizando, a pessoa que se torna obesa é porque ela teve um comportamento que antecedeu a isso, que gerou um desequilíbrio. Então, uma pessoa não vai chegar a um quadro de obesidade se alimentando de alimentos só saudáveis, de forma geral. Não vou entrar no mérito de problemas da tireoide ou outras disfunções, mas, de forma geral, a pessoa tende a comer alimentos mais processados, tende a comer alimentos mais açucarados, tende a se alimentar de muito carboidrato, de muita gordura, enfim, de baixa atividade física. Então, ela está com esse quadro todo. De repente, ela fala, não, eu vou emagrecer. Aí, o que ela faz? Vou tomar um energético, preciso que meu organismo passe a aumentar o metabolismo para consumir mais caloria, e só que está tudo desequilibrado. Quer dizer, aquela célula, ela não está preparada para receber aquele estímulo. Ela está, enfim, com uma série de metabólitos, de componentes que são tóxicos e que não vai permitir que ela funcione de forma adequada. Quer dizer, então, se você não fizer o preparo, que eu tanto, né? Isso eu falo, gente, eu estou aprendendo com a Thaís agora, é algo que para mim é novo, e olha que como se diz, eu sou rata de leitura, mas que é uma novidade, a gente sabe que isso é recente, né? Essa linha na área do intestino é bastante recente em relação à ciência. Mas, de forma geral, se a gente observar que eu tenho um carro que precisa receber gasolina e eu dou água, ele não vai andar, ele não vai funcionar. Então, eu entendo que é dessa forma, quer dizer, a célula não está preparada para receber aquele estímulo por N fatores, que seja um processo de disfunção mitocondrial, que seja um processo de inflamação crônica, que seja por alteração de expressão de receptores, enfim, você tem vários fatores que podem interferir no funcionamento de uma substância. E aí, fala da desbiose, apresenta a desbiose para o pessoal. Porque eu sou. Para falar do intestino. Eu sei. Então, compartilha aí. Eu digo que é rota de inflamação mesmo, né? Eu falo que as coisas não acontecem da noite para o dia. Então, a pessoa que ela descobre que ela está com uma doença já instalada, que ela fala, mas meus exames sempre foram normais, eu sempre estive bem. Por que agora eu estou com diabetes, uma cardiopatia, uma hepatopatia, enfim? Por quê? Na verdade, é tudo muito silencioso, mas o olhar clínico também nos exames, né? Com valor de referência, isso o corpo já está gritando há muito tempo, né? Então,
é um processo de inflamação. E quando eu penso no intestino, e isso é recente mesmo, porque essa descoberta do microbioma intestinal, que é a relação das bactérias, vírus, fungos, com o nosso organismo e com os órgãos à distância, foi feita em 2007. Então, isso para a ciência, até isso virar prática clínica, até, né? Exato. Demora. Nós É. estamos em 2020 e ainda tem pessoas que não sabem esse manejo, né? Então, quando nós temos o favorecimento de bactérias mais tóxicas, que são as bactérias que gostam, que consomem, na verdade, o açúcar, o corante, o aromatizante, que consome proteína mal digerida, porque hoje nós temos um quadro de má digestão proteica e eu pego muito isso no consultório. A pessoa que ela tá com uma dieta, às vezes, cetogênica, uma dieta low carb, só que Hum. assim, no começo ela teve melhora e depois ela até desenvolveu algumas reações. Mas por quê? Porque se essa pessoa tiver uma má digestão proteica, ela vai aumentar a oferta proteica pelo estilo da dieta, só que ela não tem a capacidade digestiva com eficiência daquela proteína. E tudo que nós não digerimos direito fica uma macromolécula, isso vai para o intestino, inflama, porque é grande, alimenta bactérias, porque se não alimenta as nossas células porque é uma macromolécula, alguém vai comer. Eu falo que ninguém passa fome, né? Então, normalmente são Exato. as bactérias mais tóxicas, que elas são bactérias mais gram-negativas, proteolíticas, que comem essa proteína que nós não digerimos direito. E aí elas crescem. Elas começam a crescer desordenadamente. Por quê? Porque nós as alimentamos. Não tem como crescer do nada a bactéria. Ao invés de alimentar a célula, a gente alimenta as nossas células, a gente alimenta as bactérias. Vocês As perceberam, bactérias. gente, como é sério o negócio. Então, na verdade, o controle tem que ser nosso, porque é o que a gente põe na boca. Mas elas crescendo desordenadamente, isso causa um desequilíbrio dessa microbiota intestinal. E aí, esse desequilíbrio que é o que nós chamamos de disbiose. Pode ser um desequilíbrio tanto em quantidade, eu tenho mais tóxicas do que benéficas, mas ter também um monte de benéficas também não é bom, viu, gente? Então não tem que sair tomando probiótico sem antes equilibrar, tá? Então é só um atento, porque as pessoas pensam que tomar o probiótico, que são os bichos, né? Os lactobacilos, vai resolver a vida. Depende. Se você está com desequilíbrio da microbiota intestinal e você coloca mais bichos, mesmo que sejam bichos bons, o ambiente está todo contaminado. Você desequilibra também, né? Então, esse desequilíbrio é a disbiose. Né? Então, nós Eu sou da geração que fazia propaganda do Yakult e Tafmae. Então, imagina, as pessoas continuam achando que isso é suficiente. exatamente, eu vou recolonizar minha flora intestinal tomando um Yakult, que ele tem uma cepa, que é a Casei shirota, e a Casei shirota, na verdade, ela é muito boa para infecção urinária. Mas, pensando no Yakult, mesmo nos fermentados, né? Isso, vamos Pensando falar, é dica a 2 agora. quantidade de açúcar que tem ali, o lácteo que tem ali, a caseína. Então, se a pessoa não digere essa proteína, a gente não tem enzimas para digerir caseína. Nós não fomos feitos, na verdade, né? Mas pensa o que isso causa. É mais mal do que bem, né? Porque ela tem Uhum. uma cepa, um bichinho não faz repovoamento e reequilíbrio dessa microbiota, mas era o que a gente aprendia e se tinha, né, na época. Mas hoje, Propaganda enganosa? pois é. Vou ter que cutucar, gente, porque eu vou dizer, eu acreditei em muita coisa que hoje eu sei que não é verdade. Então, Então, a gente informação precisa importante, não adianta repor a flora intestinal sem preparar, sem fazer a limpeza antes, tá? é isso. Porque você vai jogar em cima, é mais ou menos como eu tenho um lixo, eu vou lá e jogo o alvejante no meio do lixo. E, na verdade, quando a gente pensa que veio à tona essa questão de microbiota intestinal, tiveram muitos produtos que adicionaram probióticos, né? Em produtos mesmo. Então, para vender, né? Mas nós temos que pensar vai olhar o rótulo. O que tem ali? Será que a gente vai conseguir pegar?
de fato, aquele probiótico que está ali, porque tem mais corante, açúcar, aromatizante, coisas É. tóxicas do que benéfica. E não adianta mesmo você tentar colocar algo sem antes preparar esse ambiente. Então, eu falo que o primeiro passo não é colocar. Quando a pessoa está com um quadro de fadiga, de estresse, que ela vai pensar logo que vitamina eu tenho que tomar, o que energético eu tenho que tomar, o que eu preciso para dar essa disposição. Esse não é o primeiro passo. Porque mesmo que você compre o melhor nutriente, né? E nós temos vários nutrientes que agem em mitocôndria, por exemplo, e eu tenho uma experiência clínica muito boa com prescrição de nutrientes, mas não é o primeiro passo. Porque se você colocar nutrientes, tomar coisas e esse fígado estiver intoxicado, porque o intestino está com muitas bactérias tóxicas e essas bactérias tóxicas liberam essas toxinas que vazam do intestino para o sangue e vão para o fígado. Então, Famoso imagine, leaky gut. Só um fígado, comentário. Ana fez a pergunta aí, como é feita essa limpeza? Eu sugiro você ir no perfil da doutora Thais. Lá tem vários vídeos explicando como fazer a limpeza, todo o processo, tá? Hoje a gente não vai abordar isso porque não dá tempo, nosso tempo já está tem que até caminhando para... controlar o tempo, eu estou perdida aqui no tempo. É, eu tô aqui, eu tô de olho aqui no... Eu Tá deixei até bom. o computador aqui do lado dessa vez para eu não perder. Mas Lá no meu assim, Instagram tem. Eu já fiz esse desafio isso, de limpeza, então tem vários vídeos já falando sobre isso. Mas é o primeiro exato. Então, passo. percebe aí, gente, o que ela está falando? Quer dizer, você, às vezes você pensa, poxa, mas eu me alimento bem, eu faço atividade física, mas eu sinto muita fadiga. Olha só que interessante, você pode estar se alimentando, quer dizer, é a frase da Thaís que eu peguei para minha vida. Não adianta só o alimento que eu como, mas o alimento também que sofre a digestão, certo? Quer dizer, a saúde ela está relacionada não só com a cor do meu prato, outra história que eu cresci ouvindo. A cor do seu prato tem que ser colorida. E aí? Você põe aquele prato colorido, você faz, segue a risca daquilo que dizem, né, ou diziam. Mas quando chega no teu intestino, Se não quando chega chega, no seu intestino, né? não vai sofrer digestão, não vai sofrer absorção devida, e aí exatamente esse é o problema. Quer dizer, é mais ou menos como se eu vou falar de uma forma bem assim, entrou na boca, mas não foi para a corrente sanguínea. Então, ou você vai eliminar através das fezes, ou ele vai passar para a corrente sanguínea em um tamanho ou numa forma que as células não vão poder se aproveitar. E isso acaba levando a um processo inflamatório. Tô Ah, certa? É isso mesmo? certíssima. Ó, lição aprendida mesmo. Eu falo que isso é muito comum, porque eu recebo no consultório pessoas que, quando eu vou avaliar, a alimentação está exemplar, está uma alimentação ótima, não come industrializados, não come farinha, não come açúcar, mas está numa rota de inflamação. E aí, quando investiga aqui, o meu olhar clínico já é treinado para isso, porque eu trabalho com isso, né? Então eu já vou direto Exato. para que nós tenhamos, eu falo que o muro construído, a gente tem que ter todas as etapas. Eu tenho que ter o pedreiro, eu tenho que ter o tijolo, eu tenho que ter o cimento, eu tenho que ter tudo ali para o muro ser construído. Então, se você parte do princípio que tem que ser alimento de verdade, ponto. Porque qual é o alimento que tem o nutriente? Tem que ter a matéria-prima, né? Então, tem que ser o alimento que tenha nutriente. Isso de fato. Mas não é só isso. Eu tenho que ter esse alimento, eu tenho que ter uma digestão perfeita desses alimentos, seja da proteína, do carboidrato, da gordura boa, eu preciso, e da fibra. Só que quem fermenta as fibras insolúveis, que é, por exemplo, as fibras que nós temos nas cascas, nas verduras, nos legumes, quem faz essa digestão dessa fibra são as bactérias boas, são as bactérias gram-positivas, que elas pegam essa fibra, elas digerem essa fibra e liberam para a gente substâncias benéficas, que são os ácidos graxos de cadeia curta, que é o que vai agir no centro da saciedade. Então, a pessoa que tem bactérias benéficas e come fibra, ela vai ter mais saciedade. A pessoa que quer comer o mundo, que eu falo que é um saco sem fundo, come, 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 sempre está com fome, provavelmente ela não tem bactérias boas que produzam os ácidos graxos de cadeia curta, né? E também
esses ácidos graxos de cadeia curta é o que vai bloquear a rota de inflamação no intestino. Se a pessoa só tem bactérias tóxicas e não tem essas bactérias benéficas, elas têm rota de inflamação sem o defensor. Então, ela vai para uma rota de inflamação. Ela vai favorecer o aumento de gordura no fígado. E aí, esse fígado intoxicado não funcionando bem, tudo vai começar a falhar. Por quê? Porque o fígado é o produtor de glutationa, é o maior antioxidante do nosso corpo. Antioxidante. Se a gente não tiver glutationa, nós não conseguimos combater as reações que nós temos normais de liberação de radical livre no corpo. Pessoa intoxicada, fadigada, porque ela está Exato. sem um sistema de limpeza funcionante. Então, E olha, aí, olha como e extenso. aí eu vou completar, né? Aí eu vou completar para dar uma dica para vocês perceberem se vocês estão nessa rota de inflamação. Vamos lá, Thaís, veja se você me corrige, acrescente. Não, vamos lá. Gordura abdominal, como eu falei ontem, a gordura abdominal é um indicador de rota inflamatória. Refluxo gastroesofágico, gases no estômago, o arroto ou gases intestinais. E também, o que é que o pessoal também às vezes não sabe? A sinusite, não sei o quê, por conta do refluxo. Gente, se encaixou? Se encaixou? Então, analise, tá? Eu esqueci de alguma coisa? Dores Completo. abdominais, cólicas, enfim. Todos os quadros digestivos já é um sinal. E as pessoas, às vezes, que já vivem com isso, acham que é normal, né? E não é, já é um Uhum. sinal. Dores articulares, dor na carne que eu falo. Sabe aquela pessoa que você pega e ela fala, ai, não rela porque dói. Inflamação. É uma rota de inflamação também, tá? A pessoa que ela é muito irritada. Pessoa irritada, irritada assim, fora do comum, é muita toxina no intestino. E tem uma expressão que é leak gut, que é intestino gotejante, e leak brain, que é toxina que vaza para o cérebro. Vaza do intestino para o sangue, vaza do sangue para o cérebro, tá? Já Isso é tem essa para outra live, porque não vai dar outra tempo, tá, live, gente? eu Só vou para vocês falar dizerem outra live. Faltam 5 minutos só. A estresse, gente vai irritação. fazer outra live, se agora, antes do Natal, ou ano que vem, mas a gente vai fazer uma live sobre esse assunto. Pode Mas esperar. é isso, é isso. Tem É relação importantíssimo, gente. É importantíssimo esse assunto. E aqui, só para a gente começar a amarrar, e só tem 5 minutos, antes que o Instagram feche a gente aqui. A gente recebeu, né? Eu recebi algumas perguntas, uma delas eu já coloquei, porque tinha muito a ver com o tema da live, sobre uma pergunta que me fizeram, que eu achei interessante, que é como não ficar fadigada quando eu tenho uma demanda elevada, quando eu tenho muita coisa para estudar, quando eu tenho muito excesso de tela e eu tenho muitos livros para ler, como é que eu vou? Quer dizer, sabe o que eu achei interessante? É pensar assim, hoje, eu sou de uma geração que eu tinha que ir à biblioteca para pegar todos os livros que eu queria. Essa turma de agora, basta ir para o Google, certo? Basta ir para o Google e fazer uma pesquisa. Então, o que está acontecendo? É o que eu percebo. Há uma grande quantidade de informação, mas quando você começa a apertar, fica no superficial. Então, o que acontece? Aí eu queria dar uma dica para essa moça que fez essa pergunta. A gente não consegue ler tudo que a gente precisa. A gente não consegue saber tudo que a gente precisa saber. Por isso que você tem que focar. O que é importante para o meu conhecimento? O que é importante para a minha profissão? Foque naquilo que é importante. Por quê? Você não é absolutamente desumano achar que você é um HD que vai absorver toda a informação que tem no Google, que tem na internet. O volume de informação hoje é muito grande. Muito diferente da minha época, que a gente tinha 2, 3 livros de acesso, mas a gente lia também do começo ao fim. É diferente também. Hoje você tem um acesso muito grande, muito grande. Sim, Camila, tem outro tipo de fadiga. Não vamos conseguir falar da fadiga, síndrome da fadiga crônica. Mas, de forma geral, é importante você entender que leitura, tela, em algum momento você tem que parar. Então, uma dica, terceira dica sobre isso é pause,
pause em torno de 5 minutos ou até 15 minutos, dependendo. 5 minutos a cada 45 minutos, por exemplo. Você faz uma leitura, pausa, descansa os olhos, continua a leitura, pause. Então, o que que acontece? E eu estou falando, eu que faço, fico muito na tela, a gente não percebe, a gente fica 2, 3, 4 horas direto sem fazer pausa. E isso dá muita fadiga, muito cansaço. Então, uma dica importante é fazer pausas. Perde o controle, tem alguns aplicativos que eu comecei a utilizar mais recentemente, que ele te sinaliza, né? Olha, já deu o teu horário de fazer a pausa. E aí você vai ver que aos pouquinhos você vai treinando o teu comportamento para que você possa pausar periodicamente. Eu vou ter que acelerar aqui. Faltam 2 minutos. Faça os seus comentários finais. Na verdade, eu falo que é muito extenso e a pessoa ela pode estar num quadro já mais crônico, mas começa do início. Porque mesmo o quadro crônico já mostra células mais intoxicadas, um fígado não trabalhando bem, um intestino. Pode ter certezas que se começar limpando esse organismo, tire alimentos industrializados, tire açúcar, fazer uma limpeza mesmo. É importante, todo mundo tinha que experimentar uma semana comendo só alimentos de verdade, só o que não tem rótulo, né? É libertador. Exato, é libertador. Quanto intoxicado a gente está. E uma outra coisa que eu acho bem interessante, então, partindo desse princípio que limpou o organismo, que eu acho que Um minuto, hein? é Pouco mais de um minuto. Não sei, a gente não começou 6 horas em ponto, não, mas fazer um escaldapé com sal grosso. Eu ouvia isso antigamente e a gente falava, nossa, mas né, será que é superstição? Na verdade, o nosso corpo ele tem conexões energéticas, né? E precisa fluir. Quando a gente está muito na tela, a tela rouba a energia nossa, o equipamento rouba, porque ele precisa de energia para ele funcionar. Então, nós somos íons, íons puro. Ele puxa. Quando a gente faz um escaldapé com sal grosso, o sal é mineral, ele libera íons para o corpo. E o nosso pé tem mais de 2.000 canais de liberação. Então, quando coloca água morna, abre os poros do pé e o sal grosso libera íons para o corpo. É uma dica. Gente, escaldapé, quando você fica o dia inteiro em pé, coloca. Nossa, coloca alecrim. Coloca alecrim mesmo, coloca hortelã. Quem tem óleo essencial, põe óleo essencial. É excelente, uma dica excelente. E depois desse processo, alimentos que vão ajudar na energia celular. Abacate, que é riquíssimo em glutationa. Coco, que é riquíssimo em triglicerídeo de cadeia média, que dá energia para a mitocôndria. Banana. Então, assim, alimentos de verdade, né? Então, eu falo que é o primeiro passo. Comece por aí, que você vai ver as mudanças, e aí afunila para a sua individualidade. Claro que vai ter que tratar, mas tem que começar do começo. Limpar o organismo. Gente, olha, a Thaís já sabe, né? A gente, quando começa a conversar, tem muita coisa para trocar. Eu acredito que, de forma geral, a gente conseguiu abordar as perguntas, não conseguimos, enfim, é muita coisa, né? Mas, de forma geral, como a psicóloga Camila estava comentando aqui agorinha, a fadiga cognitiva, isso tem muito a ver, né, justamente com essa demanda excessiva que nós temos hoje em dia, de muito conteúdo, muita informação em tela, e isso acaba levando a um cansaço mental. Eu não sei se as pessoas vão concordar comigo, mas o cansaço mental é muito pior do que o cansaço físico, muscular, porque você deita e não descansa. Se você não dormir, não descansa. Então, o sono realmente é o que vai fazer a restauração, que vai resetar. Por isso que é tão bom falar de sono, né? Porque eu sempre brinco, quem não gosta de dormir? Quem não gosta de dormir? Eu acho interessante a gente lembrar, que bom saber que vocês gostaram. Uma pergunta que veio aí, eu vou tentar responder. Gente, eu estou esperando o Instagram finalizar, porque eu estou aproveitando um pouco aqui. Cortar todo o açúcar. Gente, açúcar tem na fruta também. Então, existem outras formas de você alimentar. O mel, para quem não tem intolerância à frutose, como eu, existem outras fontes de açúcar. Sim. Que não aquele açúcar refinado, aquele açúcar branco que a gente utiliza com tanta frequência. Então, não é tirar o açúcar não é inimigo, né, Thaís? Não é o açúcar, mas o açúcar refinado, sim, é o nosso inimigo. Certo?
É isso mesmo, né? Gente, Acho mais que tá alguma acabando o nosso pergunta? tempo, né? Eu tô deixando, porque. Mas, ó, se a live cortar a gente, olha, eu agradeço de coração essa oportunidade. Eu falo que é bom compartilhar conhecimento. E nós vamos fazer outras, tá? Então, a gente vai sempre falando nas redes sociais, a gente procura postar algumas coisas também. Mas eu falo que Exato. comece comendo alimento de verdade, tirando o que não é alimento. Açúcar, farinha, gente, não é alimento, não é alimento. Então, tire, né? Excesso de lácteos também é um produto alimentício, não é alimento. Então, a gente tem que pensar no que é alimento, né? O que Deus criou para que nós nos alimentássemos, né? Então, não tem rótulo. Faça isso, faça essa experiência, vai ser transformadora, eu tenho certeza. Vou desafiar vocês. Ela me desafiou 3 dias comendo legumes e verduras. Mais nada, tá? Nada de arroz, feijão, E muita, carne, muita castanhas. água. Gente, é impressionante o resultado. É impressionante o resultado. Então, assim, eu vou seguir também, tá vendo? Aí, ó, é isso Ótimo. aí. A gente está aqui trazendo conteúdo. É uma alegria, né? Uma alegria compartilhar. Fiquei muito tempo sem fazer live. Eu achei que estava tendo live demais e em algum momento, eu falei, nossa, vamos parar um pouco. Depois eu tentei organizar algumas, mas o período está bastante complicado, né? Muita gente voltou a trabalhar. Muita gente voltou a uma rotina mais próxima do normal do que há um tempo atrás, mas eu espero que vocês tenham realmente aproveitado bastante e a gente vai trazendo mais dicas. Sigam a Thaís, tem vários vídeos importantes sobre a limpeza, sobre a troca, né, de determinados alimentos, saber o que o alimento faz bem, o que deve ser evitado. Eu não sou radical, porque né, a gente chega um momento da vida que radicalismo é complicado, mas tem que ter controle, tem que ter autocontrole. Então, Trata, né? isso é Se trata e importante. depois fica tranquilo. E é libertador. Exato. Essa sua live nunca é demais. Pois é. Eu vou tentar, porque agora Natal já tá aí, né? Mas enfim, gente, eu tô um pouco perdida aqui porque o Instagram tá gostando da nossa live, ele não caiu, não caiu. Tá E eu tô aparecendo. morrendo de medo de apertar aqui e ele não salvar. Não, Alguém ele quer me dar uma salva. dica? Porque trocou, né? O Instagram mudou, tá totalmente diferente. Vai ficar gravado? Eu espero que sim. Mas o Mas fica Instagram não aí, caiu até agora. ele salva. Beijo, Jane. Ó, querida aí de Alagoas. Ó, gente, tem gente de Alagoas, tem gente de São Paulo, tem gente. Eu não sei de várias pessoas, tem gente de outros países, da Espanha. Eu fico muito feliz de ver a Que ótimo. participação da galera dessa forma, tá? E esperem, teremos novas lives. Thaís, da primeira vez que a Thaís participou, foi um sucesso, todo mundo me cobrou que era para ter na sequência. E a gente estava super ocupada, não teve jeito, mas. Enfim, a gente. Ó, do Acre, que delícia, que delícia. Que bom. Mogi Mirim, São Paulo, tá vendo? Não, assim, Tá, tem agora alguém quer me dar uma dica aqui? Porque ele não eu aparece estou. aqui. Não aparece. Nossa, não, 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 não corta. Eu não sei mais como é que faz para parar. Vou apertar nesse X aqui, vamos ver o que ele vai acontecer. Meu Ó, Deus do céu, ele, peraí. se não ao vivo, acho que você consegue, porque foi você que me chamou, mas dá certo. Aí você Não, tá finaliza. diferente. O Instagram reformulou, ele tá diferente. Não é o mesmo Instagram, não. Vamos ver aqui. Eu acho que ele liberou mais Encerrar tempo. vídeo. Tem certeza que deseja encerrar seu vídeo ao vivo? Ah, então isso sim, vai encerrar então. Ele encerra e vai para o IGVT. Tá certo. Queridos, gratidão, viu? Beijos, Lu, um tá? abraço, minha linda. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer. Um prazer. Ah, se vocês quiserem, né, saindo do IGTV, compartilhem, porque normalmente o pessoal não assiste ao vivo, é mais depois. E depois, se tudo der certo, a gente vai compartilhar também no canal do YouTube lá da Thaís. Talvez eu compartilhe o meu. Não tenho canal, não. Eu só tenho, eu ponho lá porque algumas pessoas não acessam o Instagram. Não é um canal mesmo. Mas, enfim, de todo jeito, provável ter liberado mais 30 minutos. Uau! Nossa, gente, eu tô feliz, hein? Vamos Que seguir bom saber de. né? Tá, então, finalizando, só para lembrar, ok? Alimentos, evitem alimentos não industrializados, procure dormir. Aí, Célia, eu respondi sua pergunta, você vai ter que assistir depois, tá bom? E um abraço a todos, muito obrigada e tenham uma boa noite. Boa noite, queridos. Até mais.